boa noite, boa noite. Começando mais um episódio do podcast Microfone Aberto. São agora 19 horas e 2 minutos. Estamos ao vivo na 93.7 FM e também lembrando no Facebook e no YouTube com imagem. Boa noite, Carlos Ferrari. Errei o nome. Carlos Lucas, Ferrari, tudo bem? nosso co-host de hoje, substituindo o Lucas Lazarin, que está fazendo o evento da Gaffer. Então, quem vai apresentar o programa comigo hoje é o Ferrari do podcast 19 em ponto, né? Primeira união dos podcasts aqui. É isso boa noite, aí. Rafael. Boa noite, Lucas. Boa noite. Você vê bacana. Carlos. Isso Carlos aí. Ferrari. Obrigado Carlos pelo convite, Ferrari. Lucas, Rafa, Klaus. É um privilégio a gente poder estar aqui presente nesse espaço democrático, né, que a Rádio Rural proporciona para toda a nossa sociedade local e regional, trazendo assuntos muito importantes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre clube de tiro, vamos falar sobre campanha pró-armamento e também desarmamento, né? Que eu acho um assunto bastante relevante, né? Atual, para que a gente possa abranger essa discussão e levar esse conhecimento para o nosso público que está aí assistindo e ouvindo o programa. E lembrando também, quem quiser participar com perguntas, com comentários, fiquem à vontade no Facebook, no YouTube e também no nosso WhatsApp através do 3030 9370. Ferrari, podemos falar um pouco Claro. sobre nossos patrocinadores? Vou ter o privilégio de falar aqui do Clube de Tiros Klaus, há mais de 30 anos oferecendo cursos de tiro a níveis iniciante, médio e avançado. Tudo isso na Travessa José dos Passos 69, no bairro Santa Cruz. Juca Motos, o Juca atende na rua João Suzin Marini, Antiga Ópera, bairro Salete, trocas de óleo, revisão, manutenção e acessórios, é com o Juca Motos. Viajar e Seguro, diferencia-se no segmento de turismo pela inovação em seus roteiros e pacotes, atuando também em parcerias, a fim de atender da melhor forma possível os seus clientes, conciliando qualidade e custo-benefício. É só ligar 99101-5553. Também temos aqui a deliciosa, gostosa parceria da Gaffer Chocolateria. A Gaffer agora está no centro de Concórdia e dispõe de um delicioso café e uma linha exclusiva de chocolates. Siga a Gaffer no Instagram e no Facebook para não perder as novidades. Gaffer Chocolateria. E também temos aqui os nossos outros patrocinadores. A Mecânica Julian, no bairro Santa Cruz, há mais de 6 anos no mercado, próximo aos Zate Supermercados. Mecânica Julian, ligue 3442-6374. E também ProSang Comunicação Visual. A comunicação visual é um ingrediente fundamental para a receita de sucesso do seu negócio, Lucas. Esses são nossos patrocinadores e apoiadores. Também agradecer à Rádio Rural. E também hoje, Rafael, recebendo as esfirras da Poderosa Chefinha. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Vamos apresentar nosso convidado de hoje, porque hoje a conversa vai ser bem interessante, Ferrari. Isso aí. Nosso convidado de hoje é proprietário do tradicional Clube de Tiro Klaus, natural de Guaporé, no Rio Grande do Sul. Ele se formou em armeiro e instrutor de tiro, exercendo funções junto ao Exército Brasileiro. Em 2004, entrou para a Polícia Federal, onde somente em 2 anos contribuiu para regularizar mais de 6.800 armas de fogo. Hoje ele atua como monitor de tiro, instrutor de tiro esportivo, instrutor de armamento e tiro, como também na formação de atletas. Senhoras e senhores, microfone aberto para Sérgio Klaus. Olha só! Sérgio Klaus, é um prazer recebê-los aqui no estúdio da Rádio Rural. Por favor, boa noite. Boa noite, tudo tranquilo, Lucas. Boa noite, Ferrari. Boa noite, Rafa. Show, e boa todos noite. os que estão nos assistindo e vendo também. Agradeço pelo convite, estar aqui, poder esclarecer algumas coisas e colocar algo que talvez eu tenha interesse em repassar e matar a curiosidade de algumas pessoas também e saber o porquê que eu estou em Concórdia. Essa era a minha primeira pergunta. Você é de Guaporé, lá no Rio Grande do Sul. Como é que veio parar aqui? Quando veio para Concórdia? Eu achei que o senhor era concordiense. Tem cara de concordiência. Tem cara. Tem cara, eu também Tem eu cara. sabia Todo mundo disso, achou, eu né? acho, realmente. Porque para É gaúcho, então? É gaúcho. Gaudério. Realmente gaúcho. Mas é assim, ó. Transpus essa fronteira em 1953. Então, quer dizer, eu já tenho uma certa idade. Mas eu vim Com quantos anos veio para cá? Com 3 anos. É da terra da Fórmula Truck. Fórmula Exatamente. Isso aí. Meus pais se mudaram para Chapecó. Na época, nós éramos para morar na cidade de Chapecó mesmo. Mas no dia que chegamos com a mudança, tinha queimado a igreja lá e tinha dado aqueles transtornos todos. Nós fomos morar em Nova Itaberaba. Aí eu acabei para estudar. Depois eu voltei para Chapecó.
em 1983 eu vim para Concórdia para abrir uma loja de esportes que não tinha nenhuma loja de esportes aqui, específica que fosse para isso. Ah, você veio para abrir loja de esporte na questão do tiro já. Também pensando nisso, porque eu trabalhei em poucas profissões. Uhum. Eu estudei até os 20 anos em colégio de padres. Aí acabei desistindo, fui fazer um curso. Você entrou pro seminário? É isso? Seminarista, Fui seminarista. Olha só, Olha não só, sabia né? disso, Aí, né? quando começou a chegar a um certo ponto lá que eu achei que não era aquilo que eu queria, né? Eu acabei não abandonando o caminho, porque eu fiquei muito tempo ainda auxiliando. Continua sendo religioso, né, Klaus? Para deixar muito claro isso para os Sem nossos dúvida ouvintes e Católico, telespectadores. então. Isso daí. Que legal. Até para Não sou demonstrar como que se- não tem uma coisa a ver com a outra, né? Não, Que não não existe sou- antagonismo nessa questão. Sim, total. Exatamente, Ferrari. É. Eu não sou aquele beato, tá? Mas continuo na mesma formação e graças a Deus eu tive uma boa formação porque foram os padres e meus pais que me ensinaram a fazer as coisas certas. E vim para Concórdia, né? Pensando em abrir uma loja somente para futebol e outras coisas. Você, então, no esporte em geral, não era No esporte- especificamente no tiro. Porque quando eu saí do seminário, eu fui trabalhar num laboratório de patologia bioquímica, como técnico em patologia. E quando eu saí, a maioria dos seminaristas que eram da minha turma também saíram. E nós fomos para a cidade e montamos um time lá. Time de futebol. Time de futebol que se originou a Chapecoense. Eu joguei 1 ano e meio lá e depois, daí é lógico, chegaram os cobrões e a gente tinha que começar a sair. Aí eu trabalhei um bom tempo ali, trabalhei em farmácia também e depois eu vim para Concórdia em 83, melhor dizer. 83. Em Então já é o 89, concordiense praticamente, né? em 89 que eu comecei a trabalhar um pouco mais voltado a armas de fogo. Então, eu acho que todo mundo quer saber de onde surgiu esse interesse pela arma de fogo. Naquela época era mais liberado aqui no Brasil, né? Você poderia explicar pra gente, pro pessoal também que não seminarista conhece, né? que jogou futebol nos áureos tempos ali da Chapecoense, que virou um armeiro que agora é um instrutor de tiro. Olha a E ele falou que cronologia, né? não trabalhou em muitas coisas. Olha Não a trabalhou- cronologia da tua vida aí, Klaus. Mas a pergunta eu acho que cabe bem. Como é que surgiu essa ideia de você mexer com... É assim, eu Com a ganhei a instrução de minha tiro. primeira arma com 7 anos. Veja como era uma vez. Ferrari estava falando antes também que a cultura antigamente ela era diferente. Tá? Hoje nós precisamos mudar um pouquinho a cultura sobre armas. É por isso que talvez a gente possa explicar alguma coisa. Quando eu vim para Concórdia para montar uma loja sobre esportes, somente bola, tênis, camisas, calções e outras coisas, surgiu uma brecha para mim poder trabalhar naquilo que eu gostava. Tá? Porque eu sempre gostei de tiro esportivo. O que me faltava era uma oportunidade. E como acalhou fazer esse trabalho e eu vi que tinha campo de trabalho para isso, eu acabei canalizando e comecei a buscar o esporte dentro dos clubes de tiro. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para um clube de tiro foi em 1989, no Clube Concordiense. Aqui já em Concórdia. Já em Concórdia, no Clube Concordiense. Ali da universidade? Exatamente. Tinha lá na época o seu Rampazzo, o Chico Dalla Costa, o Zulmiro Paludo. E eu sei que não fui muito bem recebido, não. Não? Não, porque me convidaram para ir lá e me puseram para atirar. E eu não sabia nem o que era direito aquilo. Porque entre você ir atirar em algo que fosse parado ou com uma espingarda ou coisa semelhante, era bem diferente de você ser um profissional e ter que acompanhar eles. Eu sei que um deles falou assim, o Chico Dalla Costa, por onde você veio? E eu, muito inocente, falei por ali. Ele falou, Saia por ali. ele falou, o caminho é o mesmo, pode ir embora. Mas quando a gente Você tirava mal assim, Klaus? eu acho Você que eu decepcionou atirava. a galera. Mas sabe, Ferrari, que tem uma coisa, que quando a gente é interpelado e a gente sabe que a gente quer
A gente se A gente desafia, busca. né? A gente se desafia. É um desafio. É. E eu, com esse desafio, falei, não, eu acho que não vou parar por aí, não. Se eu quiser trabalhar com armas, principalmente mais direcionadas ao tiro esportivo, eu preciso me dedicar. Aí eu comecei a fazer cursos. Quando eu tinha férias, por exemplo, eu pegava 30 dias e sumia. Uhum. Eu ia fazer cursos, ia aprender, ia fazer. E voltei para o Clube Concordiense, depois de fazer diversos cursos. Agora vocês vão ver. A lei Que do nem ex. dizia o Zagalo dizia assim, ó. Vão ter que me Agora engolir. vão ter que me engolir. Vão ter que me Não foi com essa intenção, não. Entendi, porque eu entendi. sempre fui bem light nesse sentido. Agora, ultimamente, eu sou um pouco mais restringido nisso daí. Mas voltei, coloquei os meus planos em trabalho e tive uma decepção. Porque eu acabei com o fogo central e acabei com a pistola de ar comprimido. Como assim acabou? Acabou com o que Porque se fez. Concórdia era, como se diz assim, sempre ficava entre os primeiros lugares, tanto nos Jogos Abertos, quanto no Campeonato Catarinense. Tinha aquele pessoal, sabe? Só que era um pessoal um pouco mais antigo e eles não tinham uma brecha para deixar entrar gente A nova. renovação. É uma renovação. A Estavam sucessão, bem né? fechados ali. Isso. E eu sentia a necessidade disso. O que eu fiz? Um belo dia, eu vi lá mais para baixo do clube tipo uma casinha que tinha lá. E eu perguntei para o filho do seu Paludo, o Luiz, que chamavam de Mirim, eu falei, o que é aquilo? Ele falou, em 1970, 73, não me lembro, fizeram os Jogos Abertos em Concórdia e ali era feito o tiro ao prato. Eu, o que é isso? Aí nós fomos lá, vimos o que tinha lá e encontramos pratos lá e outras coisas. E eu me entusiasmei. Como eu gostava de espingarda, eu falei, vamos ver o que vai dar. Fomos lá, limpamos, beleza, ajeitamos, derrubamos, roçamos, fizemos e começamos a fazer tiro ao prato. Para vocês terem ideia, o tiro ao prato, ele nasceu porque eu tive a vontade de ir lá e começar a fazer o trabalho. Uhum. No início, subia a tirar, no sábado à tarde, o seu Zulmiro, o Rampazzo, o Neymar Suzin, o Haroldo Kerber, eu e o Balena. Ia tirar tiro ao prato? Tirou o prato. Mas veja só, como eu tinha loja, eu tinha mais possibilidade de conseguir a munição. Mas na época era muito ruim para conseguir munição. Hoje você compra direto de fábrica, vai nas lojas e compra. Na época, eu conseguia 25 cartuchos só por final de semana. Então a gente subia lá no clube, cada um pegava 5 cartuchos, alguém lançava o prato, porque a gente tinha arrumado a máquina, e fazia os 5 disparos cada um e vinha embora. Ah, Aí, vem embora com vontade de ficar. é lógico, né? Não dava nenhum aperitivo. E aí eu comecei a buscar mais conhecimentos. Fui para a Federação Catarinense, busquei informações, e aí eu criei o tiro ao prato em Concórdia e desqualifiquei a pistola de ar comprimido e o fogo central. Quer dizer, os praticantes dessas duas modalidades passaram a fazer o tiro ao prato. E ficaram Exatamente. bravos contigo, não, lá? Não, Não. porque todos vieram. Ah, Não ficou ninguém. Foi daí que acabou, então, essas duas modalidades. Exatamente. Ou diminuiu a Mas eu a prática. fiquei anos lá dentro, até 2005. Eu fiz 3 gestões como presidente, dei uma repaginada nas coisas. 1997 teve os Jogos Abertos, eu coordenei no setor de tiro. Construí 3 pedanas, quer dizer, eu não, o clube O construiu. que é pedana? Para que Pedanas o são público que está... locais aonde ficam os atiradores para poder ok. fazer os disparos. Que tem uma cobertura, onde tem no chão 5 postos, e vai se mudando, né? Cada 5 disparos. E na frente lá tem uma casinha de 17 metros, 15 metros 70, coisa semelhante, que é onde o prato é lançado. Entendi. E aí o atirador tem que atirar e quebrar o prato. E o senhor foi atirador esportivo na modalidade de tiro ao Tiro ao prato. prato. E venceu bastante? Tem bastante medalha nesse quesito? Como é que Olha, eu, para você ter ideia, até estava comentando esses dias, eu fui abrir uma caixa lá e só tinha cupim já dentro. Os Que troféus muitos e as medalhas. troféus eram feitos de madeira, né? E aí eu
Pra dizer a verdade, joguei fora. Joguei, tive que eliminar, porque o cupim não dava mais. 146 troféus. Mas eu tenho alguns ainda lá. História esportiva dissolvida pelos cupins. Pelos cupins. Poxa É. vida. Mas Mas eu já vi coisas aí que também rolou algum tiro ao alvo de olho fechado aí, né, Klaus? Como é que é essa história, Klaus? Fiquei sabendo de um tiro ao alvo de olho fechado, um treinamento aí. Ah, treinamento, sim. Esse posso depois comentar alguma coisa, me lembre um pouquinho mais tarde. Esse eu vou entrar no assunto também. Vendado? Não, simplesmente fechava os olhos e tinha que atirar. Olha só que legal. Isso para aperfeiçoar a pontaria? Exatamente. É porque além do tiro Precisa. esportivo, você dá aula de tiro defensivo, né? Sim, eu dou muito curso de tiro defensivo. Uhum. Não estou fazendo apologia aqui, de maneira nenhuma, que a pessoa tem que comprar uma arma, que a pessoa precise e que tenha lá para, desculpe, a palavra é forte, para matar alguém. Não, Tem bem pessoas que pelo contrário. precisam e pessoas que não precisam. Precisa. Eu, por exemplo, fui fazer uma palestra na Câmara dos Deputados, onde tinha um desembargador que me auxiliou lá. Ele foi desembargador a vida inteira e ainda era desembargador lá de São Paulo. Ele nunca usou a arma na vida dele e estava lá debatendo comigo. E ele é a favor de armas. Mas então cada um tem seu conhecimento, o que precisa ou não precisa. Tá? Esses dias eu estava lendo alguma coisa sobre Benê Barbosa. Você deve conhecer, né? Um escritor, um grande defensor do... Meu colega. Seu colega. Exatamente. Eu sou fã desse cara. É assim, Ele disse, armas não matam. Quem matam são as pessoas. Exatamente. arma é um ser inerte. Se botar aqui Tá. em cima da mesa, não... Pode ficar ali anos. A gente estava comentando aqui, ouvintes, amigos que estão acompanhando a gente, que o microfone é uma arma. Um carro é uma arma. No entanto, não é o carro que mata, é alguém que está dirigindo o carro. E Exato. para É a conduzir o imprudência. veículo, tu precisa se habilitar, fazer um treinamento, fazer eu uma gostaria que prova. você comentasse a respeito disso, Klaus, para que as pessoas entendam, né? Porque existe muito radicalismo e pouco entendimento, né? Sobre essa questão hoje no país. Voltando ao Benê, nós fomos os que mais levantamos os assuntos no país para tentar fazer a população entender um pouco que arma de fogo ela é necessária, tá? Como é necessário um copo é necessário para tomar água, Uhum. tá? Então é assim que funciona. E o Benê Barbosa na época ele fazia parte. Quem eram os integrantes? Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Benê Barbosa, deputado Peninha e eu. Portanto, que nós insistimos e o deputado Peninha fez aquele PL 3722. Isso foi em que 32. ano, Klaus? 2012. 2012. E eu estive em Brasília em 2014, eu acho que foi. Uhum. Mas nós trouxemos, eu e o meu filho, e depois, por último, um juiz criminal de Joaçaba, o doutor Bragaglia. Nós tivemos uma audiência em Chapecó, audiências públicas, e 2 em Joaçaba. Porque aqui em Concórdia era para o Jair Bolsonaro e a turma vir para cá. Mas eu fui em diversos setores e nós não tivemos... Não, pode vir aqui, tem disposição, tem um salão, vão te dar um apoio. Você não encontrou receptividade no momento. Não encontrei. Aí nós tivemos que levar para outras cidades para poder fazer. E o Benê Barbosa, na época, ele estava começando. Ele é bacharel e ele estava iniciando a carreira junto a isso. Só que ele se dedicou exatamente só para isso. Tá? Então, o que? Para ele tem muito tempo. Portanto, que ele veio para a Concórdia há um ano atrás, eu acho que deve ter sido, ele fez as palestras e eu fiz, auxiliado pelo Dr. Christian, nós fizemos a parte do tiro. Tá? Então, é assim, ele anda pelo país esclarecendo, levando conhecimento, fazendo com que as pessoas entendam que a arma de fogo é como qualquer uma outra coisa. Uhum. Eu acho muito mais perigoso, desculpe dizer a verdade, é aquilo que você falou, Ferrari. Atrás do microfone tem sempre alguém que manda o recado. Exato. Tá? Agora, se eu estiver lá fora e você disser assim, e eu estou na minha sala, e você aqui disser assim, pessoal, vai cair um temporal, eu vou acreditar. Uhum. Então, é assim, ó, a formação de opiniões, ideias, isso daí, são muito mais fortes do que, às vezes, puxar um gatilho. Só que para você puxar um gatilho,
você tem que passar por muita coisa. Quais são os testes, né, Lucas? Acho que é importante a gente tocar nesse assunto. Claro. O que habilita uma pessoa para hoje pegar um porte de arma e ter a posse de arma também? A posse e o porte, que são coisas distintas. Distintas, exatamente, Ferrari. Muita pouca gente sabe que posse de arma de fogo é uma coisa, porte de arma de fogo é outra. Totalmente diferente. Nós não temos mais que 200 portes de arma de fogo em Santa Catarina. A última que eu fiquei sabendo era 114 há 1 ano e 3 meses atrás. Então, quer dizer, ninguém está praticamente portando arma num universo aí de 3 milhões de pessoas. Ou É irrisório, mais que né? A poderia. proporcionalidade é Isso irrisória. você diz de civis. Sim, civis. Porque policiais têm seu Por lei, órgão né? que passa o direito para ele poder usar. Porque eu acho que o porte ele é só autorizado por um delegado, né? Você É o tem que delegado da Polícia demonstrar uma Federal. necessidade, né? De... Exato. A Polícia questão de Federal ameaça, tem essas uma coisas. palavra que eu não gosto muito. Discricionalidade. Uhum. Tá? Isso eles usam para tudo que trabalhos que eles vão fazer. É Principalmente meio genérico, né? principalmente genérico. meio que em armas que pesa um pouco mais isso daí. Mas voltando ao assunto, Ferrari, para você ter uma arma de fogo, e eu fui exatamente para o Congresso fazer isso, para fazer os deputados e senadores entenderem, porque a conversa sempre está no ar. Qualquer um pode comprar uma arma. Não é qualquer um. Esse qualquer um lá no Congresso, quando eles vão votar uma lei, eles têm em mente qualquer um. Então eles acham que o marginal pode comprar uma arma, um cara que só ameaçou há 5 anos atrás, ele vai poder comprar uma arma. Não. O sujeito que fez uma ameaça, vamos supor para a esposa, para o vizinho, ou eu ameaçar o Rafa aqui, Ó, Rafa, se cuida aí. Hoje tá bravo. De olhos vendados. ele faz um BO, esse BO fica lá arquivado. A ameaça é permanente para o resto da vida. Então, quer dizer, para adquirir uma arma, ele tem que ter Ficha limpa. 9 fichas limpas. Começa pela eleitoral, federal, militar, civil, Sinarme, são 9. Se ele tiver limpo nessas 9, ele vai poder comprar. Quer dizer, não é qualquer um que pode comprar arma. Isso aí que discrimina o cidadão de bem, né? Exato. Passar em 9 fichas ali, 9 tu fichas. tem que... Se tiver tudo limpo, ok, ele vai... Primeiro passo. Vai Segundo, se habilitar. para se habilitar. Segundo passo, ele vai ter que ter residência fixa e vai ter ocupação lícita, trabalho. Uma Senão, fonte como de é que- renda formal. Imposto de renda. Fonte Ele tem de- uma renda para poder... Ali, depois ele vai ter que apresentar mais 2 coisas que são importantes. Primeiro, aptidão psicológica. Ele tem que fazer uma avaliação Psicotécnica. com a psicóloga ou psicólogo credenciado pela Polícia Federal, que tem cursos além dos psicólogos para poder interpretar aquele setor lá, tá? Se passou ali, aí ele se prepara com um instrutor de armamento e tiro ou um instrutor de tiro esportivo também pode dar essas aulas e ele vai se preparar para fazer com um outro instrutor de armamento e tiro a avaliação, tanto teórica quanto Quer dizer, o prática. processo não é simples, né? Porque o mesmo instrutor de armamento e tiro, ele não pode ensinar e depois ir lá e cobrar. É isso Portanto, aí. que eu tinha loja, eu abdiquei da loja porque eu queria ficar como instrutor de armamento e tiro. Entendi. Hoje, eu sou instrutor de armamento e tiro, mas me desliguei da Polícia Federal e eu passo todas as formações e um outro instrutor de armamento e tiro que eu contratei, ele vem, só aplica a prova e vai embora. Isso é praticamente uma autoescola para você se habilitar com carro, veículo leve, a moto, carro, enfim, caminhão. Você faz a prova teórica, faz a prática, se prepara. Tem que estar passando também pelo psicotécnico, né? E é mais rigoroso ainda a questão do armamento, né? Porque tem a questão das fichas limpas, como o senhor mesmo falou. E a pessoa que tem interesse ali, você pode auxiliar, o Clube de Tiro Klaus, ele auxilia todo mundo a tirar... vamos supor, eu não tenho meu CR, né? Eu vou lá, chego no Clube de Tiro Klaus, você ajuda, faz todo esse trabalho ali para a pessoa conseguir o CR dela e, por fim, ser um CAC? É assim, antes eu fazia praticamente tudo. Eu fazia tudo que era da Polícia Federal, documentos, avaliações, do Exército também, e cuidava do clube e ainda dava cursos e ainda formava o pessoal para poder fazer. Chegou um ponto que eu infartei,
chegou um ponto que a fibromialgia me tomou conta. Então, eu fui adquirindo doenças devido ao trabalho que eu fazia. Excessivo. O que eu fiz? Abandonei tudo. Fiquei só com o clube de tiro. E para aqueles que entram no clube de tiro, eles têm 3 meses de curso grátis. Tudo que ele quiser fazer, ele vai ter gratuitamente lá. Quer dizer, o iniciante... Para o iniciante. Mas ele não precisa ter arma. O CR que você falou, que é aquilo que você encaminhou, Sim. né? Vou espalhar para todo mundo. Pode que espalhar. Você não está armado aí, não. Não faço parte dos menos de 200 aqui de Santa Catarina. Os 3 do podcast aqui estão se preparando. Tá? Sério? Então é assim, ó. Fica o convite, tá, Carlos? Ferrari. Mas eu sou apaixonado por arma. Por que não, né? Uma hora dessa eu vou para lá também. Mas com muito prazer será recebido e fará os seus primeiros testes lá. Ou firma um pulso. Tu prefere arma curta ou longa? Acho que é a longa. A longa. Prefere o riflezinho? O pessoal sempre normalmente diz assim, prefere a longa porque ela alcança melhor lá. Eu acho que a assertividade... eu não sei se eu vou falar... Não sei se eu vou falar uma besteira aqui, mas acho que a possibilidade de assertividade do tiro também, para mim, no meu ponto de vista, ela pode ser até em relação melhor. ao A arma Alcemira... longa ela facilita mais. Aí, tá vendo? Né? Então já caiu no caminho certo. Né? Vamos fazer nosso primeiro bloquinho aqui, Ferrari, falar Vamos dos lá. nossos patrocinadores. Enquanto isso, também o Rafael já vai preparando para falar da poderosa chefinha que mandou essas esfirras aqui pra gente. Que olha tá só, poderosa sensacional. chefinha. O cheiro tá sensacional, viu? Pois a gente Pode vai... começar, Ferrari? Vamos lá. Vamos fazer Todos os serviços de manutenção e revisão automotiva na Mecânica Julian, incluindo suspensão, geometria, balanceamento, revisões, troca de óleo e filtros, conserto de motores e muito mais. Mecânica Julian, na subida do Santa Cruz, acima dos ATS Supermercados. Anota o telefone aí da Mecânica Julian, é o 3442-6374. Vou repetir, 3442-6374. Mecânica Julian, há 6 anos em concórdia com aquilo que o seu carro mais pede, que é qualidade e confiança sempre. Juca Motos fica localizada na rua João Suzin Marini, número 607, sala 2, bairro Salete. O Juca tem troca de óleo motor para motos nacionais por apenas R$30, com óleo de qualidade, assim como troca de óleo para toda a linha de motos importadas e de altas cilindradas. E a lavação com produtos que não agridem sua motocicleta você encontra a partir de somente R$20. Manutenção em todas as marcas e modelos de motocicletas. 19h30, é hora de falar da Viajare Seguro. É uma agência de turismo jovem, porém experiente na atividade de viagens de turismo. Seu diferencial é a inovação em seus roteiros, atuando sempre com parcerias, focando em atender da melhor maneira possível os seus clientes. Tudo isso conciliando qualidade e custo-benefício. A Viajare desenvolve pacotes personalizados de acordo com o perfil de cada cliente, transformando assim a sua viagem em uma experiência única. Transforme o seu sonho de viagem em realidade com a Viajare Seguro. Ligue e anota o telefone 991015553. Quer se tornar um atirador de tiro esportivo e participar de campeonatos a nível estadual, nacional e até Tá mundial? aqui o cara. Ingresse no Clube de Tiro Klaus. Hoje não precisa de propaganda, né, Klaus? Não, Praticamente vamos ali. deixar assim, tá bom demais. É o Klaus aqui com a gente, falando. Os amigos desse tamanho aqui, Desse tamanho. desse quilate aqui, eu não preciso estar... Mas eu só vou deixar o fazendo- telefone, Klaus, para o pessoal ligar, se quiser falar contigo, direto com o instrutor, é o 99989-1243, há mais de 30 anos oferecendo cursos de tiro a nível iniciante, médio e avançado, não é verdade? Não é à toa que esses cabelos brancos aí, né, Klaus? Há mais de 30 anos mexendo com tiro. Mais de 30 anos. É uma das coisas que a gente se apaixona e hoje eu sinto prazer em ver as pessoas atirarem bem aquelas que a gente preparou para o tiro esportivo. E só falando da Viajare Seguro, tua mãe tá viajando pela Minha Viajare, mãe tá, né? No tá momento. viajando Porra, pela foi Viajare. Tá pra onde onde ela? ela? Ela foi lá pra Ilha do Mel, Moretos, até me mandou umas fotos Curitiba. ontem. Litoral Isso, de foi, Curitiba. isso, foi pra lá. Até me mandou umas fotos de uma cachoeira, Buraco do Padre, se eu não me engano que é. É um lugar específico, mandou fotos em lugares bem bonitos. Elogiou muito a assistência. Me mandou assim, bah, que legal. Ônibus é top demais, é tudo programadinho, café da manhã certinho, tudo muito bem direcionado e eles conseguiram tirar proveito de tudo. Eu De tudo. adorava fazer programa de rádio com os patrocinadores que eu tinha e fazia questão de ter patrocinadores naqueles que eu acreditava. Porque Olha é aí, ó. difícil você fazer propaganda para quem você não acredita. Exatamente. E quando E você todos tem nós parceiros... aqui são amigos. São amigos. Quando você tem parceiro, Klaus, anunciantes, que você confia, que você realmente coloca a tua chancela ali, a tua assinatura, fica mais fácil de você falar.
Você assina embaixo. A credibilidade. Credibilidade. Agora, o duro é você fazer um patrocínio, uma propaganda de alguém que ele está te pagando, mas, poxa vida, não é, você sabe que aquilo ali não É verdade. não é verdade. Não é né? o real. Não é autêntico. Então a gente não pode enganar os ouvintes, né? Não Exato. pode enganar as pessoas. Como é o caso aqui da ProSign. Ó. A ProSign é uma das melhores no segmento dela. A comunicação visual é um ingrediente fundamental para a receita do sucesso de qualquer empresa, inclusive a sua. Somos um time de colaboradores experientes com atendimento diferenciado, equipamento de última geração e qualidade no que faz. ProSign Comunicação Visual, anota o telefone que é o 3442-1274. Rafael, falar da Gaffer Chocolateria. Enquanto Deu você água vai na falando boca. ali da nova Gaffer, né? Que abriram a fábrica nova, Exatamente, bonita. na pessoal. boca, A hein? Eu vou Gaffer pegar tá com um novo conceito aí. Água na boca. E olha só, eles estão com um espaço sensacional. Eu participei das duas inaugurações, a pré-inauguração e a inauguração deles. Tá bonito lá, né? Tá bonito. Assim, ó, produtos sensacional. E a experiência de consumo lá, só você indo mesmo lá para saber o espaço deles. E o Você tem atendimento visibilidade. deles é Atendimento sensacional. Aquele espaço da degustação deles ali é show, né? Isso, cara. Olha só, a vida é muito curta para você comer um chocolate ruim, cara. Vai Então, pra por isso que a Gaffer. gente vai dar esses É. presentes aqui para os nossos convidados, que já é a linha de Olha só. Natal. Natal chegando, você comprar seu presente de Natal para sua mãe, para seu pai, sua avó, namorado. Aqui, ó, produtos de Natal da Gaffer Chocolateria. Esse aqui vai pro Klaus. Eu pensei nesse aqui, Klaus, porque eu vi que eram umas bolinhas de árvore de Natal, mas parecem umas granadas. Parece. Não parecem umas granadas? Então ali Vou eu dar achei um eu close só- na câmera. Vou dar um close na câmera aqui, ó. Essa aqui É um tiro certo de qualidade. Olha aí, ó. Esse aqui é Boa certo demais. fácil. Então aí, Feliz Natal pro Sérgio Klaus, tá? Obrigado. Pô, Gosto da ganhou Gaffer. 3 granadas. E aqui Três também pro granadas. Cláudio Ferrari. Carlos Ferrari. Carlos Ferrari. Mas é normal isso. Eu tô compadre. acostumado com E o Ferrari, o nosso né? amigo lá da atual. O Ah, pessoal é? confunde muito. Aqui um presentinho também do Natal lá da Gaffer Não é Chocolateria. uma granada de verdade. Não, isso aqui. esse não. Esse é bem Essa é tranquilo. mais desconfiar a Essa é uma- Ferrari, porque ela vem fechada. Caixinha de surpresa. Viu? Não deixa de ser uma bomba, né? Não deixa de ser uma bomba bomba. calórica. E o Klaus tem presentinho pra nós também, Klaus? Vou deixar Olha. aqui, ó. Vamos ver aqui. E já apareceu a primeira de cara, Lucas. Lucas? Olha esse é o aí, meu. Ô, Lu. Espero, é Olha aí. uma simples lembrança, Olha né? só, vamos Mas abrir aqui espero nas que câmeras, goste, né? tá? E para o meu amigo, que fazia muito tempo também que a gente não... Ô, Não Klaus, se muito via obrigado. Né? Muito E obrigado. olha aqui, ó, para quem está sempre Uma pronto pistola aqui para nos 380. Show. Uma caixa Muito de bala, obrigado, também. Klaus. Muito obrigado. Uma Olha caixa só que de legal. bala, uma Qual pistola câmera eu tô, Rafael? 380. Tá no plano geral, Lucas. Plano Agora, geral. se tu quiser mostrar aqui na pode tua deixar. câmera aqui, Lucas, ó. Se não servir, Cláudio Ferrari. Cláudio Ferrari. Cláudio Ferrari. foi a minha esposa que colocou. Um abraço pra eu Ana, acho que né? eu falei correndo para ela e ela... Olha só que Olha, legal legal. essa camisa aqui. Eu não vou do mostrar isso pra minha esposa, não, cara. Ixi, Hã? Clube de Tiro Klaus. Hein, Klaus? Chegar assim em casa. chegar em casa... Cheio de não. alvo, né? Obrigado, Klaus. Isso é Obrigado. Muito feito para obrigado. pagar aquela imagem de que... Claro. Né, tá aí, ó, estampado e não faz nada. Que legal, O olha nosso só. Papai Noel, né? Papai Noel é o Ah, presente que do Clube de Tiro. isso. Próximo Obrigado. episódio eu vou usar essa enorme camisa, Rafael. encontrar Depois vamos fazer vocês aqui. a foto com elas. Vamos Isso fazer aí. a foto Fazer a com foto ela, com ela. exatamente. E Olha não, só. não podemos deixar de agradecer uma boia muito boa aqui. Vamos pegar Eu aqui falo pra boia começar. porque assim, ó, é Ó, sensacional. pessoal, vou colocar bem Essas na frente da esfirras câmera aqui, ó, da poderosa chefinha, tudo preparado pelo chefe Lailson Gomes de Mello. Ele é natural do Ceará e Pegar tem uma especialização em São Paulo. A massa é exclusiva, até é segredo dele. Ingredientes selecionados e padronizados. O símbolo que tem em cima da esfirra é uma mão de uma criança que simboliza a filha dele que ajuda e ajudava ele a fazer Por as isso que é esfirras. poderosa chefinha. Exatamente Que isso aí. legal, não Ô, sabia Klaus, dessa. vamos fazer um tiro ao prato aqui. Eu jogo e você come. Tem que pegar com a boca. Boa ideia, Fernando. Boa ideia. Que legal. Voltando para o nosso assunto, eu acho que a gente pode falar um pouco mais de política. E é o que está movimentando, né? Essa questão toda. Porque o armamento ele divide opiniões, né? Opa. Há um preconceito muito grande com a pauta do armamento. E em 2003 houve o Estatuto do Desarmamento, né? Aquele referendo lá. Foi 2003 ou 2005? 2002, né? Não foi? 2003. 2003. Dezembro de 2003. Isso, eu lembro Fomos até de... pegos de surpresa, dia 23 de dezembro, dormimos bem e acordamos
machucados. Pois é, Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Mas eu lembro de ir votar o referendo foi positivo, né? O Foi referendo foi em positivo. 2005. Foi Isso. pró-armamento. Porque foi provocado porque o povo estava se revoltando. Exato. E Era mesmo um assim, direito, o governo... era um direito do cidadão e, de repente, de uma hora para outra. Foi no início do governo Lula, naquela questão, né? Houve o plebiscito. Eu lembro até de ir votar com meu avô. A gente votou pelo sim, né? Que a população deveria ter arma de fogo. Mas foi desrespeitado. Por que houve esse desrespeito do Estatuto de Desarmamento? Vai falar, Klaus? Vai falar a verdade. Fala. De forma bem sutil. Bem sutil, é assim. Porque ó. hoje o negócio está muito polarizado, as pessoas... bem elas... complicado. Eu vou dizer o seguinte. É um direito do cidadão de bem? Uhum. É. É um direito do mau elemento? Não. Então, se nós prezamos pelo cidadão de bem, tá? Então nós brigamos por aquilo que nós temos intenção de ter. Encurtar, em 2 palavras, eu entendo o seguinte. O pai que em casa manda e desmanda, e os filhos não podem fazer nada, os filhos com o tempo vão sair de casa ou vão encurralar o pai. Tá? Então é assim, na minha opinião, chegou-se a um certo ponto que a política tomou conta do cidadão. Não é mais o cidadão que está na política. Agora, o cidadão está voltando a ser político de novo. Porque ele entendeu que os direitos estão sendo retirados. E precisa Por quê? participar, né? Porque se você tiver uma nação desarmada, é mais fácil para você controlar. Nunca me esqueço, quando pequeno, o Japão e Estados Unidos tiveram alguma divergência e o Japão falou, vamos atacar os Estados Unidos. Mandou os navios para lá e coisas semelhantes. Quando desceram, logo em seguida voltaram e o chefe perguntou, o que houve? Não dá para entrar. Atrás de cada árvore tem um americano com fuzil. Então, quer dizer, não é... Inibe. Às vezes nem precisa atirar, né? Não precisa. Saber que a pessoa... Exatamente. Se o bandido sabe que na tua casa, vamos colocar aqui, você tem armas, o Clau não tem. Se o bandido sabe que na sua arma tem, na sua casa tem arma, ele vai pensar 2 ou 3 vezes de tentar arrombar. Agora, na outra verdade, no outro caso, ele não vai estar nem aí. Isso, a gente pode fazer até uma reflexão em relação aos Estados Unidos, onde tem aqueles ataques que o pessoal critica muito. Ah, lá o armamento é liberado. Mas aonde acontecem os ataques? Em zonas, free gun zones, né? Que são as zonas livres de armas. Escolas e outros estabelecimentos que eles sabem que ali não vai ter ninguém armado. Exatamente. Então, são alvos fáceis, né? Eles escolhem esses lugares para fazer esses atentados, né? Que é a questão da facilidade. E não só isso, como são pessoas delinquentes. Desculpe, porque praticamente todos cometeram esse tipo de crimes, depois eles são avaliados, que nem esse que aconteceu agora essa semana, foi feita uma avaliação, ele tomava remédios, ele tinha uma série de fatores, mas ele conseguiu, de alguma forma, aquelas armas. Tá? Não sei se eram armas ilegais ou lícitas? Ou legais? Não, uma era lícita e uma ilegal. Estava no nome dele? Não era o nome dele. Então, assim, o Ferrari falou do microfone. Eu falo de uma faca. O que aconteceu em Saudades, por exemplo. Saudades. Aquele triste episódio. Não precisou de arma de fogo. Então, nós temos um outro exemplo aqui, Klaus. Eu vou fazer uma prova, tiro 0 na prova. O problema foi a caneta, não fui eu. E aí? Não é? Pode. Não é? A mesma coisa. A mesma coisa. Exatamente. A gente tem visto... só o meio, né? Só o meio. Eu acho que a população tem o direito. Por mais de que nós sabemos que se agora não reverter a situação que está, tá? Que aqui eu já estou me declarando, como se diz, nós vamos ter um novo processo semelhante a 2003. Você tem medo? Medo não. Você tem preocupação em ter que fechar o teu negócio? Porque o novo governo, assumindo a partir de janeiro, ele já deu mostras de que os clubes de tiro no Brasil serão fechados e serão abertos clubes de livros. Já preparou a biblioteca lá? Já tem uma biblioteca? De revistas e livros sobre armas. Vai continuar no segmento. Mesmo segmento. Ferrari é assim, o povo ele vai na onda que as coisas vão acontecendo.
Eu nunca recebi tanto pedido para entrar no clube que nem agora. Tá? Só um minuto, Klaus. Vocês sabiam, Rafa, você sabe, você está no meio, de 2018 para cá, aumentaram 473% o número de CACs. Era essa a pergunta que eu ia Nós fazer. temos 673 mil CACs hoje no país. Tínhamos cento e pouco, o aumento foi de 473. Nós temos Somente mais 4 anos. CACs do que policiais militares da ativa e do que do Exército Brasileiro hoje. Então o número subiu demais. Né? Não são mais esses números. Já Ferrari. são mais. Já são bem mais. Isso são números de julho. E Ferrari, Isto. De julho. uma coisa interessante, só para complementar o Ferrari, o número da violência diminuiu. Diminuiu. Sim. Diminuiu. A curva, no As primeiro de pessoas 2018... estão se preparando mais. É aquilo que eu falei antes. O que a gente foi defender lá é exatamente passar para as pessoas as informações. Eu sempre digo o seguinte, eu sempre tive arma, e quando eu saio com também, só vou usar em extrema necessidade. Porque o CAC, na expressão da palavra mais chula que tem, é o mais covarde que tem na hora que ele precisa da arma. Uhum. Porque ele pensa muito, ele pensa 1, 2, 3, 4 vezes se for necessário. Sabe que tudo Pra vai sair do não jogo, né? cometer. Caçador, atirador e colecionador. Colecionador, Isso que significa a sigla CAC. Exatamente. Então, é assim, ó, hoje nós já somos praticamente 800 mil. Já subiu esse número. Tá? Estourou, foi embora. E a bandeira, porque foi bandeira do Bolsonaro fazer esse trabalho. Tá? E ele quer chegar em final de 2023 com 2 milhões de CACs. Hoje, um coronel deu uma entrevista dizendo o seguinte: o poderio brasileiro é o segundo maior das Américas. O segundo poderio maior que nós temos em questão de preparação são os CACs. Ele mesmo reconhece que tanto a aeronáutica, marinha, exército, polícia militar, polícia civil, desculpe eu entrar nesse assunto, não são pessoas preparadas como os CACs, que todos os dias não, mas seguido eles estão no clube de tiro treinando. Tá? Porque os policiais, talvez, da dificuldade do dia a dia, tem essa questão do aperfeiçoamento, né? O CAC, ele vai toda semana. Pelo Quase menos, acho que até 8 vezes por mês. 8 vezes por ano. Por ano, né? Mas eu tenho gente que vai 3, 4 vezes por semana. Tá? Então, é assim, eles se mantêm na ativa, eles sabem. A gente prepara as pessoas no tiro esportivo, que é o meu forte no meu clube, que depois nós vamos entrar no assunto, e eu tenho o tiro defensivo também. Uhum. Eu canso de ensinar, de dar aulas para mulheres, para homens, para policiais, para... as pessoas que nos cercam precisam. Agora, o ouvinte percebe o porquê que o governo, que aí está se preparando para assumir em janeiro, tem essa preocupação. Sim. Eles não querem armas. Por que eles defendem o desarmamento? É justamente porque eles não querem a população armada. Por quê? No caso de um confronto, as pessoas estão armadas. Tá? O que aconteceu na Alemanha nazista, na ex-União Soviética, em Cuba? Tiraram as armas da população. A Suíça. E aí o totalitarismo assume e acabou, tomou conta. Entra na Suíça para ver o que tem. Lá as pessoas precisam ter um pouco mais de inteligência, sabedoria, ler um pouco mais, ter um pouco mais de cultura, que é aquilo que a gente estava conversando aqui fora do ar, né, antes da gente começar. Falta muito para o povo brasileiro, é cultura. Cultura. Né? Cultura sobre armas. Lapidar os pensamentos. Às vezes a gente fala em cultura, Ferrari, e as pessoas dizem, mas eu tenho uma faculdade. Né? Não. Opiniões diferentes, a gente todos bem-vindos. Eu aceito todos sempre. Eu sou o cara assim, ó. Eu discuto até onde eu tiver meu senso de sabedoria. Depois disso, eu vou deixar que a pessoa me coloque aquilo que ela sabe para mim poder entender aquilo que é a razão correta. E deixar bem claro que aqui a gente não é dono da verdade, né? Isso, exatamente. Se respeita todas as ideologias, opiniões. A tolerância ela tem que imperar, porém é preciso ver as questões como elas são verdadeiramente. A sociedade. Porque o poder emana do povo, segundo está lá na Constituição, sim, né? Então, nós temos parcela e direito de opiniões, seja divergentes ou não, mas é livre-arbítrio nosso de poder
expor as nossas ideias. Tem muito hater dando pau na gente. Não, tem uma ninguém? pergunta, na verdade, da Rosane, minha mãe, que está assistindo lá do Rio de Janeiro. Ela pede o seguinte: Carioca. qual o número de mulheres no Clube de Tiro Klaus? E temos Opa, 2 mulheres lá do Clube de Tiro no Rio de Janeiro representando na final do Campeonato Brasileiro. Que pergunta a legal. Sara e a Sil. A Sara já esteve aqui. Que pergunta legal. E eu acho que o Feijó já fez uma matéria com você falando que o número subiu, né, de mulheres nesses últimos tempos. Qual é o número de mulheres hoje no clube? Vânia, pera um pouco. Vânia, desliga o rádio aí e a internet. Vânia é minha esposa. Ah. E olha que ele ganhou uma camisa bem atrativa, hein? Dona Vânia, ó. Klaus, vai lá. Mas é assim, ó, que bom saber que tem perguntas bem objetivas e que fazem isso. Eu trabalho com 2 linhas dentro do clube de tiro. Uma defensiva, quem precisa, e a outra que é tiro esportivo. Eu tenho 60% são mulheres. 60% do Mais clube é ou menos. mulheres. Sabe por quê? Eu não sabia disso. Porque tem os homens que levam todas as suas mulheres e tem outras mulheres que vão para o clube também. Que Mulheres bacana. solteiras, ali no Hoje, por caso. exemplo, só hoje eu descobri 2 talentos formidáveis. Uma menina de 17 anos. E o Rafael? Ô, Rafael, Rafael é craque em estilingue. No Bodoc, não é? Bodoc. e o esposo, o marido da Delcy, que é a melhor, hoje eu considero a melhor atiradora que nós temos. Ela não está no Rio, porque o ano passado eu não federei ela. Ah, é a melhor que a Sara ali? Bem longe. Já está andando bem. Por mais que a Sara foi muito bem no Rio. Foi 7º lugar, né? Então 7º quer dizer, entre todos do país, é para elogiar. Baita colocação. É Não, assim, tá ó, louco, né? quando Nacional. Eu me orgulho Nossa. disso. E ela só tem 20 anos, Ferrari. Meu Ela veio Deus. aqui... Eu Olha o 20 potencial anos. dessa menina. Eu me orgulho muito, porque na verdade é assim, quando é que vocês viram Olha só um que legal. clube de Concórdia do tamanho do Mostra meu, pra câmera lá. que só Rafael. tem 4 boxes, Câmera aqui. levar a gente para o campeonato estadual, jogos abertos, campeonato brasileiro, campeonato sul brasileiro, campeonato sul-americano e campeonato mundial. E pan-americano também. Sim, a Sara já Eu fez levei em Pan-Americano. todas as esferas. Medalha Eles de estavam no bronze no brasileiro Pan-Americano. agora? Sim, Estão lá no Rio de Brasil. Janeiro. Exatamente. Um abraço. Então, Deve estar assistindo a gente, né? Eu acho que Sim, sim, né? sim. Ele não O assistiu Rudimar a gente? Vitor, eu não sabia que O Rudimar eu não sabia que o Rudy Ele era fez a atirador. prova dele hoje. Inclusive, fez a prova o dele Rudimar hoje. Vitor Foi está bem. presente com a gente no YouTube. Um abraço para ele. Oh, Leonir oh, da que Rosa, legal. que também é Mãe da Sara? Mãe da Isso, Sara, né? E o pai da Sara pai também. da Sara e, Que legal. e esposa da Sil. Senta o Que é dedo uma- aí, Rudy. Senta o dedo. E olha só, eu tenho uma pergunta do pai também, que ele estava acompanhando essa questão da política, né? Ele falou assim, carioca também está lá no Rio. Hoje, com a violência urbana no Rio, que na verdade é uma situação de guerrilha, pois são armas de guerra, realmente os traficantes têm arma de poderio militar mesmo. Você acha que aumentando o número de pessoas armadas pode diminuir essa questão da violência, do crime organizado no Rio de Janeiro, por exemplo? Acho que o senhor não tem tanta vivência ali da questão do Rio, mas tu discutiu esse É um essa outro mundo, pauta. né? Eu fui para lá, mas fui no Centro Olímpico e procurei ficar por aí. Por ali tá? só. O que nós precisamos não é armar mais o cidadão de bem, mas desarmar o Cidadão de marginal. mal. Isso. Tá? Cidadão É mal. a única coisa que nós temos que fazer. E não deixar os nossos governantes ir lá e desfilar junto, porque senão aí acaba a bagunça. É Tá? verdade. Então é assim, ó, eu acho que cada um tem o seu devido lugar. Se está aumentando a marginalidade, vamos estudar e ver o que tem. Tá? Se tiver que fazer um pente fino, que se faça. Aí as pessoas dizem, mas vai morrer muita gente. Vai morrer muito menos gente dentro de um pente fino de que as outras pessoas no mundo inteiro Mas, gente, que estão trabalhando. Ô, Klaus, e como é No que país você inteiro. analisa essa questão da justiça proibir operações militares, operações policiais nos morros do Rio de Janeiro? Já aproveitando que teu Sim, pai está sim. ouvindo a gente, Uma nós boa temos pergunta. proibições. Hoje nós temos restrições para a polícia subir morro e combater o crime organizado. Porque alguns segmentos estão alojados lá dentro. Então, nós sabemos que o STF, por exemplo, né, para quem foi advogado do PCC, ele tem ligações. Quem dá a canetada é quem tem a caneta na mão. Quer dizer, existem interesses escusos, então, por Escusos trás dentro disso. disso daí. Então, alimenta. Tá? Nós sabemos que é uma das maiores organizações mundiais
em qualquer setor, é o setor do tráfico. Esse governo que nós tivemos nunca foi tanto recolhido drogas e armas. Recorde atrás de recorde. Recorde atrás de recorde. E assim mesmo não consegue se quebrar. Mas o que eu vejo, assim, o que é claro, é com a campanha do desarmamento dos governos anteriores, o número de violência fez uma curva para cima, chegando a mais de 60 mil homicídios por ano, Mas acho é por que no isso, governo Lucas, Dilma. é porque você desarma o exato. cidadão de bem. Exato, Sim, e dá exato. liberdade, né? Então, E aí prevalece a criminalidade. então Aumenta cada vez E mais. pode ser também a questão nem das pessoas usarem a arma de fogo para se defender no caso da queda da violência, mas só das pessoas, dos cidadão de mal, né, no caso, que a gente faz, os Que marginais, nem é cidadão, saber, pra mim não é. Não é. Tá. saber que pode ter alguém armado. É aquilo que eu ali. falei, a sensação. É a sensação. A sensação que ele tem. A sensação de Eu não vou segurança. me meter com o ela- Klaus, que eu sei que ele tem 15 armas na casa dele. Acho que eu vou entrar lá? Só meia. Sou louco? Só meio- Só meia. Meia furada ainda. Dê Vou uma nada. arma para cada mulher decente para ver se há estupro ainda. É. Duvido. Uma boa questão. Tá? Então são coisas que não dá para entender a lógica. Rafael, tem pergunta? Não, eu só tava quero coçando fazer a um barba, comentário. tava coçando a O meu avô foi segurança do Banco BESC, Banco do Brasil, há muito tempo. E ele contava, meus tataravôs, enfim, todos armados sempre. Prevalecia o respeito entre as pessoas, né? E quando teve a transição, ele continuou sendo segurança. As pessoas começaram a invadir mais locais assim, porque ficavam sabendo que o segurança não tinha como se defender quando uma pessoa chegava até ele, então ele ficava... Então, isso ele me conta hoje, me conta como é que era baile e tudo mais, as pessoas se respeitavam umas às outras. Mas é muito óbvio isso. Né? Hoje não tem mais o respeito. Eu gostaria de ter a tua calma para falar e explicar. Eu sei que tem em casa a Ana ou alguém tá dizendo, mas ele se atropela todo, tropeça, cai, levanta, vai embora. Quando a gente está no assunto, às vezes, né? Não, é normal. Mas, Isso aqui é a proposta Eu do não programa. acredito, já está quase acabando o nosso bate-papo. Quase acabando. Falta mas, 5 minutos, cara. olha, passa rápido quando a conversa é boa. Ô, Klaus, né? olha aqui, ó, Deus olha aqui, do ó. céu. Vamos tirar uma foto ali? Não, vou mandar um videozinho lá, o pessoal mandou lá pra... Ó, manda um abraço lá pra Sil e pro pessoal lá no Rio. Opa, Sara, Sil, Rudimar Olha, ó. também. Estão lá no Rio de Beleza. Janeiro. Lá do Rio, olha só. Traz os a minha troféus camisa e do as Flamengo medalhas aí. de lá. Não esquece meu uniforme lá, tá? Você sabe qual que é. Muito bom. Mandar uma mensagem Eu para tenho o eles. uniforme do Exército que eu pedi, que é da Aeronáutica. Olha, eu tenho que agradecer muito a Sara ali, que cada vez que ela vai pro Rio, eu peço para ela trazer alguma coisa para mim lá, que meu pai deixa com ela. Não é verdade? Agora ela vai trazer 2 camisas do Flamengo para mim. Olha só. Olha só, porque é campeão da Libertadores. Flamenguista, Copa do- Lucas. Flamenguista. Qual é o teu Você, time, Rafael, Ferrari? o quê? Eu não tenho time. Ele não sabe. Graças a Não Deus. sabe. Graças a Deus. É um sofredor a menos nesse mundo. Não vou nem falar para você. Você não imagina o que eu sou. Gremista, tem cara de Não, gremista. não sou. Colorado. Não. Meu Deus. Sou santista, cara. Santista. Santista, Mas veja Santos só, tá meio Ferrari. morto O ultimamente. meu né? nome é Carlos Alberto porque o Carlos Alberto Torres, 1970, jogava no Santos. Quando Que o Brasil foi cara. campeão Teu pai em era 70. Meu pai é palmeirense, cara. Um tio meu que morava com os meus pais, que era santista, colocou meu nome. Então, eu sou E tu Carlos pegou o Alberto, time do tio. o time do tio. Eu sou o único Oi. santista da família. O resto é tudo palmeirense. Olha só Tudo que palestra. coisa. E, Ferrari, queremos você aqui um dia para entrevistarmos você Vamos, também, cara. tá? A gente vai fazer um Show. convite ali. Bom. É uma boa... Você é jornalista, Ferrari? Eu sou... formação ou não? De formação não, mas Não. eu tenho 33 anos de Comunicação. história, né? Ferrari, o que nos faz na nossa época, né? Não digo você, mas eu que já tenho bem mais idade, a experiência, É. tá? Isso traz grande vantagem sobre os dias de hoje com os jovens que nós temos, tá? O que falta para os nossos jovens, talvez, saindo do assunto, é mais prática do que teoria. E Sim. nós, na época, tínhamos isso, né? Então, Eu tive o prazer, Cláudio, de trabalhar com feras do rádio, né? Trabalhei na Rádio Rural aqui em 95, 96. Que equipe maravilhosa. Hoje também. Temos Sim. não vamos dizer que não temos uma equipe formidável, mas tive a honra de trabalhar com grandes profissionais no tempo que o rádio era
Era a coqueluche do brasileiro. Ainda é, né? Mas nós tínhamos, naquela época, naquele tempo, o rádio era um veículo de comunicação, era o único, não tinha internet, né? Hoje a internet, ela divide muito, né? Essa questão da preferência popular. Mas o rádio era o café da manhã, era o almoço, era o jantar da pessoa. A pessoa não desligava o rádio. Sim. O dia inteiro com o rádio ligado. Sim, mas ainda é forte a cultura do rádio. Muito. Eu me impressionei quando eu vim morar em Concórdia, eu tô aqui há 2 anos. Aqui é muito forte. É fortíssimo, Muito forte. todo mundo escuta, tem uma força absurda. E, olha, assim, e a Rádio Rural tem uma tradição. São mais de 70 anos, E né? temos, vamos dizer que ela tem assim, uma culpa, entre aspas, né? Dessa volúpia que a importância do rádio tem na nossa região. E a Rádio Rural Rural está se transformando. Esse programa aqui é um programa piloto, é o primeiro com imagem da Rádio Rural. Então a gente está trazendo essa transformação aqui também nesse segmento para levar cada vez mais e trazer o jovem, né, Ferrari, que está nas mídias sociais, nas redes sociais, no YouTube, Facebook, Instagram. A gente está no TikTok, no Spotify. Então, para trazer essa nova galera aí para escutar o rádio, que o rádio não vai morrer. É um grande prazer empunhar um microfone como esse. Grande prazer. Muito bom. E também te parabenizar pelo teu podcast, o 19 em Ponto. Convidar também a galera, né, Rafael, para seguir. Exatamente. É @19 em Ponto no Instagram. Conteúdo de qualidade. As entrevistas do Ferraz é um pouco mais séria do que a nossa. A gente é meio... São 3 idiotas aqui fazendo o programa, né? Cara. A gente costuma dizer isso. Adorei o formato, né, Klaus? Nós que somos a geração mais baby boomer, Baby Boomer. Viu? antiga. Não, mas ela é assim, ó. Mas a gente está sempre se atualizando. Se atualizando. Enquanto o Rafael vai falando das participações, eu quero fazer uma pergunta para ti, Klaus, já ir pensando na resposta. A pessoa ali que tem medo, talvez, de arma, nunca teve contato, porque agora está cada vez mais difícil, como você falou antigamente, era comum. Eu lembro de avós também, tinha até aquela espingarda atrás da porta, né? Todo mundo tinha isso. Hoje em dia já é mais raro ver isso. Tem pessoas que nascem e até hoje, ali com 20 anos, nunca teve contato com uma arma e às vezes nem sabe pegar se precisar, né? Numa hora de algum problema, de precisar, não sabe nem talvez destravar uma arma para poder se defender. Então essa pessoa que tem esse preconceito, esse medo, esse receio da arma de fogo, ela aí no seu clube vai ter toda a assessoria, vai ter toda a calma para explicar, o monitoramento que a gente já fez também contigo. Vai virar um sniper. Vai virar um sniper ali, vai ter... Né, não é um bicho de 7 cabeças, né? Já vou adiantando aqui. Mas para pensar nessa resposta aí, para convidar o pessoal que tem essa curiosidade de conhecer esse mundo, que é um mundo, gente, que é a disciplina que a gente aprende lá é incrível, assim, a concentração, principalmente no tiro esportivo de ar comprimido, né? Que o Klaus me fez fazer. Eu não gostei muito, admito, mas... Quando o cara vai mal, ele não admite. Então, pensa na resposta aí, enquanto o Rafael vai falando das nossas participações no Olha WhatsApp, só, no eu Facebook, quero mandar um no abraço YouTube. aqui pro Itacir, pro Christian, pra Madalena, pra Neuza, minha mãe, estão lá na viagem, estão acompanhando, pra Ivete, pro Alan, né? E a minha mãe até comentou aqui, mandou mensagem que a viagem tá, ó, maravilhosa. Top. Que legal. Top, Curitiba, top. né? Curitiba que ela tá? Paraná. Ilha do Mel é Paraná. Ilha do Mel. Paraná. Ela tá, Guaratuba, cara, eu agora não sei dizer exatamente, Paraná. ela tá pra aqueles lados. Lá. E Moretes acompanhando aí, o microfone E aberto. ao vivo. acompanhando o microfone aberto. Quero mandar um abraço para todo o pessoal do YouTube também que tá assistindo a gente, né? Um beijo Lá no do Clube coração. Klaus, que tão lá em do peso Clube ali no Klaus hotel. também, né? E também os ouvintes da FM, né? Os ouvintes da FM aí Os que nossos também... credores, todo mundo é um grande Isso, abraço. um abraço para todo mundo, um beijo no coração. Deixa chegar em casa. Aí. Também, tua mensagem final, depois eu passo pro Ferrari também, fazer os patrocinadores, agradecer também a quem quiser mandar um abraço e depois a gente encerra ali o nosso programa. Lucas, é assim, ó. Toda pessoa que tem, e eu busco muitas pessoas para que vão conhecer o clube, tá? Não precisa ter receio, medo, coisa semelhante. Nós temos uma estrutura física pequena, porém com qualidade, que a gente chama. Nós temos monitores de tiro, instrutores de tiro esportivo e instrutor de armamento e tiro. São todas as categorias, tá? Cada uma faz o trabalho que precisa, até o último padrão em cima. Nós iniciamos com coisas bem banais. Você iniciou com uma pistola de ar comprimido. Às vezes, quando as pessoas vão para o clube, dizem o seguinte: mas eu não vou atirar com a pistola de ar comprimido. A pistola de ar comprimido, que esse meu pessoal atira para fazer os campeonatos todos e até o Mundial, que a Sara foi esse ano, é uma pistola olímpica. É uma pistola que requer o mínimo de movimento para poder fazer o disparo. Então, ela vem a nos educar
uma série de fatores, reflexo, concentração, postura, base, empunhadura, concentração, visada, respiração, acionamento do gatilho. Barbaridade. Mas são 28, Ferrari, 28 itens. E a gente coloca Cara, só esses 6 aí. Então, quer principais, dizer, hoje eu peguei 2 pessoas que vieram atirar pela primeira vez. Se Pela apaixonaram. forma que eu ensinei, o pai da menina falou assim, mas como é que você consegue? Se ela tem uma pistola dessas em casa de brinquedo e ela não consegue fazer. Aí eu falei, primeiro, a pistola que eu tenho é 15, 20 mil reais cada um, tá? Segundo, tem que ter alguém que ter um pouco de conhecimento para poder repassar isso. Porque senão não vai conseguir. Tiver postura fora, é suficiente. Se puxar o gatilho um pouquinho além daquilo, mexe 1 milímetro aqui entre alça e massa, aqui, é 4,7 centímetros lá a 10 metros. Caramba. E quem está fazendo trabalho, por exemplo, lá no Rio, hoje, é como se fosse pegar algo pequeno aqui, mais ou menos do porte disso aqui, e fazer a 10 metros todos os disparos dentro de praticamente um dedo assim. É milimétrico, né? Milimétrico. Então, ali, a pessoa que vai para um clube de tiro, é que nem eu, quando fui estudar para padre, eu era meio malandro, voltei, outro para casa. Uhum. Assim são os clubes de tiro. Não, mas isso é verdade. Eu tava tirando lá, o Klaus falou assim, ó, muda teu olho diretor. Aí, em vez de fechar esse, fecha esse aqui. Eu mudei, o tiro saiu muito melhor. Então, cada detalhezinho ali... Não, é o pé, às vezes, tá um mexer pouco o torto pé, ali. cara. Mexer o pé, total. É incrível. Total. Ô, Klaus, deixa eu fazer uma pergunta curiosa. De repente tem alguém que está ouvindo a gente, vendo a gente, está com essa mesma curiosidade. Eu não tenho arma, tá? Mas eu quero iniciar a fazer lá o curso contigo. O clube de tiro fornece essa arma para o iniciante ou não? Os clubes Ou eu tenho que comprar arma para... Os clubes de tiro, que são organizados, e tem lá monitores, que vai monitorar. Tem instrutores de tiro esportivo, que ele vai ensinar essa parte. Que é o seu caso. Eu já trabalho como instrutor de armamento e tiro. Você tem toda essa estrutura? Eu passei por mais de 600 horas de cursos, de cursos que eu fiz. Aí eu fiz o meu concurso na Polícia Federal, passei e sou instrutor de armamento e tiro, que é o último grau em cima que a gente diz. Se tiver tudo isso daí, perfeito, vai lá. O instrutor tem a munição, tem o clube, tem as armas, tem tudo, ele vai lá e faz toda a parte necessária. Mas o teu clube oferece isso? Oferece, é lógico. É isso que eu queria saber, porque o ouvinte que de repente está com vontade, se interessou, gostei do assunto, do tema, e vou entrar em contato com o clube de tiro Klaus para começar a minha instrução. As aulas, né? Só que eu não tenho arma, mas eu quero fazer. Hoje... É até bom, né, você ir lá e praticar com as armas para saber qual comprar. Exato. É uma das coisas que Ferrari, desde que eu iniciei a minha loja, a primeira coisa que eu fiz foi criar um clube para mim. Em 1994, eu tinha um clube meu particular, lá em Fragosos. Aí, em 2010, passou o plano diretor e como não pode mais haver clubes abertos dentro do perímetro urbano, nós compramos lá em São Geraldo e construímos lá um grande, que tem lá fora, que é o Clube Esporte Espetacular. Mas aonde tiver tudo certinho, você pode levar o pessoal para tirar, mas desde que seja acompanhado. E as lojas teria quase que obrigação de encaminhar para um clube de tiro. A partir de que idade a pessoa? 18? 25. 25 anos. Isso foi uma das coisas que, lá na palestra que eu fiz em Brasília, eu falei, sim, covardes são os senhores, infelizmente, que foram de 18 para 21 e 25. E agora vocês precisam dos jovens de 16 para eleger vocês. Para votar. Porque lá no interior, o sujeito casa com 18, 20 anos... Que hipocrisia nesse país, né? Tem esposa, tem filho, tem patrimônio, e ele não pode comprar uma arma para se defender. Olha só, e um voto às vezes é mais perigoso que uma arma. Mas eu falo... Não, mas pelo amor de Deus, né? Você tem 16 anos, você tem a responsabilidade de escolher um representante para te representar no Congresso... É muito mais responsabilidade do que... Você pode tirar a carteira de motorista também. Você pode ser presidente da República com 21 anos. Com 21 anos. E aí? Não é 35? Então, quer dizer, são... Não, é 21? 21. Não, A partir de 21. 21. Mas não pode andar nada. Mas é assim, ó. Então, o cara tem que encher a casa de muros, de arames e uma montoeira de coisas até poder comprar uma arma e poder se defender. Isso eu acho injusto. Eu acho que
como se diz assim, socialismo, depois comunismo, tá? São as fases que nós temos. É agora, por exemplo, estádio de sítio para depois tomar. Você acredita que a partir de janeiro vai ficar muito difícil de você tirar um porte de arma, uma posse de arma? Posse de arma, dependendo da situação que vai ficar agora. Se nós tivermos... Quem quiser tem que aproveitar até o final do ano agora. Correndo. Gente, Correndo. corre ali, ó, até Agora, dezembro. No Ali. caso é 60 dias, né? 90 dias. Mas quem estiver no clube de tiro não vai ser afetado. Entendi. Tá? Porque existem algumas prerrogativas. E você, quando é um gato e vai enfrentar um leão, te cuida, tem 800 mil. Entendi. Mas vai preparando a biblioteca. Né? Vai preparando. Não, já comecei a comprar tudo que é revista. Eu já vi que tu botou umas estantes lá, né, mano? Já coloquei estante lá. Ferrari, fala dos nossos patrocinadores também, certo. depois tua mensagem final também. Clube de Tiro Klaus, há mais de 30 anos oferecendo cursos de tiro a níveis iniciante, médio e avançado, tudo isso na Travessa José dos Passos, 69, bairro Santa Cruz. Juca Motos, o Juca atende na rua João Suzin Marini, antiga Ópera, bairro Salete, trocas de óleo, revisão, manutenção e acessórios, é com Juca Motos. Viajar Seguros, diferencia-se no segmento de turismo pela inovação em seus roteiros e pacotes, atuando também em parcerias a fim de atender da melhor forma possível os seus clientes, conciliando qualidade e custo-benefício. Como é que é o nome da mãe lá, Rafa? Neuza. Pergunta para Dona Neuza para você ver. A referência é Dona Neuza. Viajar Seguros, telefone 991015553. Gaffer Chocolateria. A Gaffer agora está no centro de Concórdia, ali no Calçadão. E agora também tem uma fábrica de chocolates, né? Própria. Todo no norte lá. Dispõe de um delicioso café e uma linha exclusiva de chocolates. Siga a Gaffer no Instagram e no Facebook para não perder as novidades. É o tiro certo de gostosura, Gaffer Chocolateria. Mecânica Julián, no bairro Santa Cruz, há mais de 6 anos no mercado, próximo aos Zate Supermercados. Mecânica Julián, telefone 3442-6374 e Prossegue Comunicação Visual. A comunicação visual é o ingrediente fundamental para a receita de sucesso do seu negócio, Luquinhas. Agradecer também à Rádio Rural pelo espaço e também Poderosa Chefinha, né, Rafa? Poderosa Essas esfirras Chefinha. aqui que estão sensacionais. Daqui a pouco a gente já vai comer, matar todas essas aí que tá De bom. olho, né? Tá bom essas esfirras. E, Rafa, você vai vir aqui para a mensagem final ou vai... Pode ser, Vai pode vir? ser. Tá pode bom, ser. então... Ah, não, Ferrari, obrigado, tá, por aceitar o cara, convite, que isso. tá? As portas estão sempre abertas. Eu acho que... o pessoal fala assim, 2 podcasts, mas não é concorrência. Não, porque imagina. Imagina, né? São 2 propostas diferentes. Aliás, o meu podcast ele está agora em stand-by, né? Nós estamos reformulando ele a partir de janeiro. Deve vir com cara nova aí, vamos reestruturá-lo. Mas tem lá vários programas que fica gravado, Fica né? gravado, Então, sim. tem várias reprises lá também, vários cortes que as pessoas podem acompanhar. Obrigado, Lucas. É Foi um 19 em prazer. ponto toda segunda-feira? Toda segunda-feira às 19 horas. Isso aí, a Por isso partir que é de 19 janeiro, ponto. 19 em ponto. A nossa também é 19 horas, mas microfone aberto. Não é? Microfone Aos aberto. sábados. Obrigado, Rafa. Obrigado, Lucas. Obrigado também a oportunidade que você me deu de conhecer um pouco mais da história do Klaus. E agora a gente espera lá no clube. Vou lá, vou dar uns tiros Vamos dar lá. um tiro lá O convite tá feito. Vou lá. Se junta com a turma que um vai levando o outro. Essa pergunta aí que eu fiz, ela não foi muito em vão, entendeu? Você queria saber só de não disso. ter arma e poder praticar. Pra saber Agora eu já como é sei. que é. Agora eu já Não sei que tem eu não preciso ter problema. arma. Sério? Tem uns cabos de guarda-chuva lá, cano comprido. Qualquer coisa não leva tem meu problema. bodoque. Sérgio, depois que ele for lá, tu conta pra gente como é que ele foi. Se ele foi bem, se ele foi acertou Se bastante. Se ali. levantar a brita lá. E tem o vídeo do Rafael, né, atirando no chão lá. Tem. Eu vou postar esse Vamos vídeo nos postar esse stories. vídeo. Tava caçando tatu. Eu Caçando acho que tatu. tem aqui, deixa eu mostrar aqui. Eu tenho esse vídeo. eu tô evoluído Tá agora. evoluído? Tava Vai caçando lá, tatu. Rafa. Beleza. Obrigado, viu? Obrigado. Olha só, papo descontraído, leve, com bastante conhecimento. Nada melhor do que compartilhar experiências e um aprender com o outro. Nossa função do microfone aberto é ser aberto para qualquer tipo de conteúdo que agregue para as pessoas, que faça todo mundo crescer junto e de uma forma tranquila, como é a nossa aqui. De tá levando em vídeo, tá levando em áudio, né? E as pessoas podem consumir isso de graça. Isso aí. De graça. Abra sua mente e venha com o microfone aberto. E Brasil rumo ao Hexa. Voltamos sábado que vem. Beleza.